Olá, eu sou o aluno Alessandro Aparecido Majaron, do segundo ano de bacharelado em Teologia na Unicesumar. O polo é aqui de Barueri, em São Paulo. Eu estarei apresentando a partir de agora a atividade mapa da disciplina Missões e Evangelização, o modelo de podcast Perguntas e Respostas. O meu RA é o 22 016 124 5. Vamos desenvolver então este podcast. Tendo aí, eu coloquei o tema para este bate-papo, para esse podcast de Cumprindo a Missão. Dentro disso, a gente tem enxergado, e eu creio, que todo cristão nascido de novo, nascido do Espírito, que passou pela experiência do novo nascimento, automaticamente ele começa a fazer parte da igreja, ele é integrado na igreja local e na igreja Corpo de Cristo. E a partir do momento dessa experiência do novo nascimento, ele passa a receber também a missão, na verdade, a missão de Deus de estar levando o evangelho para toda criatura, para todas as nações. Cada um de nós foi chamado para cumprir a Missio Dei, que é algo que nós temos aprendido bastante dentro das aulas, que a Missio Dei, que é a missão de Deus. Uma das frases que me marcou muito na nossa apostila é que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Nós vemos que a missão não é da igreja, a missão é do Senhor e ele nos comissionou para fazermos parte desta missão, desenvolvendo aí o Pai enviando o Filho, o Pai e o Filho enviando o Espírito e enviando a igreja para cumprir o chamado, para cumprir a grande comissão que está lá no texto de Mateus, capítulo 28, onde o Senhor, ele nos incentiva, nos dá uma ordenança, na verdade, para que nós vamos e façamos discípulos de todas as nações. Uma passagem bíblica que mostra muito claramente isso é a palavra de Deus que está lá na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aí esse para que, o indicativo de propósito, né? Nós somos a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, mas para quê? Com o propósito de tornar o Senhor conhecido em toda a terra, para que nós venhamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também Mateus 24:14, a palavra de Deus diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E é pensando neste privilégio, deste chamado, que nós elaboramos esse podcast aqui. Vamos estar respondendo algumas perguntas que foram propostas para nós dentro da matéria, da disciplina de missões e evangelização. A primeira pergunta que nós vamos responder aqui é o ensino de missões, incluindo missões transculturais, em sua igreja local, acontece de forma sistemática e frequente ou apenas casual? Por que acontece desta forma? Então nós já vamos estar respondendo essa primeira questão que nos foi proposta. Eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular desde 1998, no ano em que eu me batizei. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem sim falado, ensinado acerca de missões de maneira sistemática e com frequência. Nós temos o terceiro domingo de cada mês
é chamado como Domingo de Missões, que é um domingo onde existe durante o culto apresentações acerca de missões, sempre visando a conscientização e o incentivo de que para que todos os membros estejam envolvidos nos trabalhos das missões locais, e também nós tomamos conhecimento dos projetos da igreja a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial, falando acerca dos projetos missionários da Igreja Quadrangular. Também no terceiro domingo, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, elas são incentivado aos membros fazer uma oferta que nós chamamos oferta de missões. Esta oferta, toda a oferta do terceiro domingo do mês, ela é direcionada para os missionários, para os trabalhos missionários da igreja. A igreja ela tem trabalhos missionários a nível estadual, abertura de novas igrejas, trabalhos de evangelização, temos trabalhos com os ribeirinhos nos países do Nordeste, temos toda uma maneira estratégica de fazer essa divulgação e principalmente trazermos a conscientização para que os membros da igreja estejam envolvidos. Tem até algo que é dito que se você não pode ir, você pode enviar. Enviar está voltado aos recursos, aonde nós destinamos as ofertas para os missionários. Então existe sim, de maneira estratégica, de maneira intencional e com frequência, esse incentivo às pessoas estarem tomando conhecimento dos trabalhos missionários da igreja e também incentivando as pessoas a ofertarem para missões, a investirem na vida dos missionários. Nós temos no Japão uma missionária chamada Rosana, que nasceu numa célula, num trabalho de célula aqui no Brasil, e ela nasceu nesse trabalho de célula aqui no Brasil, ela é descendente de japonês, e ela mudou com o seu esposo lá para o Japão. E lá ela começou a fazer um trabalho de células, pregando o evangelho, e agora ela tem uma igreja já fundada, bem estabelecida, ela dirige uma igreja do Evangelho Quadrangular lá na cidade de Osaka, no Japão. Então, a igreja é sim incentivada a estar fazendo trabalhos missionários, a tomar ciência dos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular que estão no mundo, o que eles estão fazendo, os resultados que eles têm alcançado, e também é incentivado a investir em missões. E isso já é desenvolvido desta forma porque a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja missionária. Nós tomamos, realmente levamos a sério a questão da Missio Dei, que é a missão de Deus na qual nós somos cooperadores, na qual nós devemos participar como igreja, levando o Evangelho para todas as pessoas, para os que ainda não foram alcançados, trabalhando sim a questão da cultura, de estarmos alcançando pessoas que estão ao nosso redor, que têm uma cultura diferente da nossa, que têm visões de mundo, que têm ideologias diferentes das nossas, nós estarmos aí trabalhando, aprendendo a lidar com as questões transculturais também. E a segunda questão que nos está proposta fala a igreja, incluindo sua liderança e seus membros, está ativamente engajada na preparação, envio e suporte financeiro, emocional e espiritual de missionários? Sim, a Igreja do Evangelho Quadrangular, incluindo a nossa liderança nacional, está sempre engajada na tarefa de estar preparando e enviando missionários para o campo missionário. Nós temos, inclusive, no Paraná, em Curitiba, o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, que é o CTMQ, que tem o objetivo específico de treinar os cristãos para a obra missionária. Inclusive, eu tenho uma irmã, minha irmã de sangue, ela fez este treinamento no CTMQ, e ela chegou a fazer nessa formatura, no trabalho de conclusão deste curso,
ela chegou aí para o Uruguai fazer missões lá no Uruguai, e ela tem feito trabalhos missionários nos hospitais, levado a palavra de Deus, e também a igreja, como eu já disse anteriormente na primeira questão, nós temos todo terceiro domingo uma oferta específica para missões. Todo esse dinheiro, todos esses recursos, ele é investido nas missões para que novas igrejas sejam abertas, para que novas vidas sejam alcançadas, não só no Brasil, a nível estadual, nacional, mas também em nível mundial. Não só na questão de envio de missionários para outras nações, para os povos ainda não alcançados, mas também nós temos sempre um incentivo. Claro que isso diferencia de igreja para igreja. Existe algumas que levam com mais afinco essa missão. Os membros são incentivados a fazerem trabalhos missionários, trabalhos evangelísticos, para que a palavra de Deus possa ser divulgada e para que também vidas e famílias sejam alcançadas, sejam resgatadas e venham a viver a questão também da missão integral, né? De uma transformação não só na questão da vida espiritual, mas suprindo as necessidades físicas, as necessidades em todas as áreas. A igreja tem sim se engajado nesta missão. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem a sua estrutura, ela tem uma estrutura formando grupos missionários. Por exemplo, nós temos o grupo missionário de homens. Todas as igrejas quadrangular têm os grupos missionários de homens, grupo missionário de mulheres, grupo missionário de jovens, grupo missionário de adolescentes, de juniores, de crianças, trabalhando esses grupos específicos, e dentro desses grupos missionários é dado treinamento, são desenvolvidas tarefas evangelísticas, eles são incentivados a fazer células, a visitar orfanatos, a estarem suprindo necessidades, a irem para as ruas para pregar o evangelho. Por exemplo, nós tivemos esses dias um evento aqui na cidade e esses grupos missionários foram incentivados a estarem nesses eventos de alcance muito grande, onde vem milhares de pessoas, a estar fazendo um trabalho de evangelização, levando a palavra de Deus, levando o evangelho para essas pessoas. A terceira questão é uma pergunta acerca de se os membros da igreja sabem os nomes dos missionários apoiados, onde vivem e qual sua atuação principal. Sim, nós temos um site da CGM, que é Secretaria Geral de Missões, que é um órgão nacional da Igreja Evangélica Quadrangular, onde nós temos lá todas as informações e também é passado nesse terceiro domingo de cada mês nas igrejas locais, é transmitido, nós temos as informações acerca dos nossos missionários. Vou pegar um exemplo aqui. No Brasil, nós temos o Giovanni, Ana Paula, Anne, o Samuel e a Keliane, que é uma família que está cuidando da etnia Macuxi, em Roraima. E eles estão no projeto indígena, onde esses missionários estão lá aprendendo a cultura dos povos indígenas, especificamente dessa etnia, estão lá aprendendo, estão lá levando a palavra de Deus, fazendo trabalhos de evangelização e têm alcançado, sim, resultados nesses trabalhos. Nós temos também a nossa irmã Odete, que é projeto indígena da etnia Paracanã, no Pará, e a irmã Odete está lá com um trabalho missionário, levando a palavra de Deus para os indígenas aqui do Brasil, que existe uma grande quantidade de tribos que precisam ser alcançadas. Então a nossa igreja, de maneira geral, é claro que sempre existe uma necessidade de se melhorar esses trabalhos, mas a nossa igreja ela tem sim se preocupado com missões, com a evangelização, com o ID de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos trabalhado nesse sentido. É claro, sempre existe uma necessidade de se desenvolver, mas com certeza nas igrejas do Evangelho Quadrangular somos incentivados, todos os membros,
reconhece, conhece o chamado que a igreja tem para fazer parte da missão de Deus, de alcançar os perdidos, de alcançar os perdidos em todas as nações, aqueles que o Senhor tem preparado para a salvação. Deus abençoe, fique na paz.